Olá, este é o Poetas, Prosadores e Outras Criaturas, o podcast de encontro da literatura do Rio Grande do Norte. Eu sou Cid Augusto e hoje nós vamos conversar diretamente do estúdio da nossa TV com o poeta Manuel Cavalcante. Manuel. Olá, grande Cid. Olá a todos os web espectadores que estão nos assistindo, nos ouvindo aí. Queria agradecer o convite e ressaltar da honra de estar aqui, né, nesse podcast que trará tantos poetas valorosos. Então, a gente ser chamado para cá é um motivo de privilégio. Que seja um momento que a gente possa aproveitar bem aí, falando de nossa obra e falando das poesias aí em geral. Manuel, eu queria que você começasse falando sobre a sua história. Eu nasci em Pau dos Ferros, né, lá no Alto Oeste Potiguar. Meu pai era agricultor e depois, por causa da seca, se tornou um mototaxista. A minha mãe, professora normalista, né, de ensino primário. E a poesia foi me apresentada ainda na infância, né, através deles, que meu avô paterno fazia cantoria na zona rural e eles sempre me levavam para as cantorias, para os festivais. Minha mãe ligava o rádio todos os dias na cantoria de viola, cedo da manhã, e eu digo que isso acordou literalmente o poeta que estava dormindo dentro de mim. E a minha história com a poesia popular começou cedo, né? Já criança eu fazia os meus primeiros versos. O seu primeiro livro, Um Caçoar de Cultura, você lançou ainda com 17 anos. Sim. Os meninos sempre perguntam, né? As professoras, eu sempre digo que uma coisa é você ser poeta e outra coisa é você publicar, né? E a minha primeira publicação vai entrar a outra parte importante na vida da gente, que é a escola. Os meus professores me incentivaram a escrever poesia porque eles viam que eu gostava de escrever. E na escola eu sempre me apresentava feira de ciência, datas comemorativas, nos seminários, nos trabalhos, e acho que quando foi no terceiro ano do ensino médio que eles viram que eu ia sair, eles já estavam meio cansados de eu dizer poesia. Aí meu professor de história chegou para mim e disse: Manuel, você não pode sair da escola sem lançar um livro. Disse: como é que a gente vai fazer isso? A gente faz uma vaquinha aí, levanta aqui o dinheiro e lança. E assim foi feito. Eu lancei meu primeiro livro, Um Caçoar de Cultura, em 2007, quando eu tinha 17 anos, na escola, lá no auditório do Educandário Imaculada Conceição, em Pau dos Ferros, né? E o povo caiu na besteira de gostar, e hoje eu estou com 15 livros aqui lançados e vem muito mais por aí. O primeiro livro seu que eu li foi O Circo. Uma história interessante. Antes dele ser livro. Antes dele ser livro, né? Porque me foi enviado por Rio de Medeiros, da Oficina da Notícia, que promove as feiras do livro. E ele disse: rapaz, tem um grande poeta que você precisa conhecer. E eu fiquei encantadíssimo com o livro. Fale um pouco sobre ele. O livro Circo, ele é um livro que destoa, né, da minha produção, porque a minha produção, a grande maioria é em cordel, né? E eu me atrevi lá no circo a fazer uma narração em sonetos, que as narrações em sonetos, elas são bem antigas, né? Os poetas clássicos faziam Shakespeare, Camões, esses poetas lá da antiguidade. Então me atrevi a me aventurar numa narração em sonetos. E esse livro, eu acho que ele é o meu 6º livro, acho que ele é de 2018, né? É uma obra, eu considero ele o meu livro mais bonito, editorialmente falando. Talvez não seja o que emociona mais, nem seja o melhor livro, mas é o meu livro mais bonito. É um livro editorialmente com uma ilustração muito bonita, papel, o conjunto, né? O conjunto da obra, ele saiu muito bonito. E é um livro assim que eu considero bem especial. Além de você ter feito a revisão, tem o prefácio do grande Antônio Nóbrega, né? Eu não fiz exatamente a revisão, né? Eu tive o privilégio de ler antes de ser lançado. Aí a modéstia é sua. Esse livro é um livrão, né? Porque além de ter sua revisão, tem o prefácio do mestre Antônio Nóbrega, né? É um marco também na minha carreira literária. Eu estava observando em sala de aula que os alunos comentam muito sobre sua poesia. E eles chamam sempre a atenção para o caráter memorialista que você traz nos seus versos. Eu, assim, não vivo sem escrever memórias. É a coisa que eu mais gosto de escrever. Ao passo e ao ponto do meu livro de lançamento, agora ser o livro das memórias. Então, em todos os meus livros, praticamente, eles são recheados de memórias, né? O Tão Perto, Tão Longe, que é um livro que a gente faz um debate sobre o uso irrestrito da tecnologia,
desses meninos de hoje, das crianças de hoje, na primeira estrofe eu digo: quem nunca comprou pastilha na bodega do Zequinha, nem passou cuspe no pito de uma bola canarinha, pode até ter tido infância, mas não chega aos pés da minha. Então, eu não botei a bodega do Zequinha para rimar nem para ser bonita. A bodega do Zequinha está lá na esquina da minha rua neste momento, deve estar aberta com o seu Zequinha sentado lá na calçada. Né? Então, Tem um caderninho, faz vale ainda? Será que seu Zequinha faz um vale pra gente? Hoje é o cartão de crédito. Isso está no meu livro das memórias, né? A máquina de cartão, a caderneta, uma velha caderneta guardada atrás da balança. A máquina de cartão do meu tempo de criança. Só passava uma bandeira que era da confiança. Né? A caderneta era o cartão de crédito de antigamente. Você é formado em odontologia. Aí eu lhe pergunto, tem mais arte na odontologia ou na poesia? Na odontologia tem muita arte. Apesar... Tem outro poeta, eu tenho grandes amigos, poetas dentistas. Viu? Ricardo Moura, lá de São José do Egito. Isaac, que é outro grande poeta, meu amigo dentista. Né? Eu conheço bons poetas dentistas. Inclusive eu acho que a Sociedade de Dentistas e Escritores aí, tem um negócio aí, né? Aqui no Rio Grande do Norte ou nacionalmente. A odontologia tem muita arte, né? O sorriso já é uma porta de entrada do espírito, da alma, da energia humana. E eu pelo menos vejo muita arte na odontologia. Apesar de ser uma ciência e de ser uma coisa estritamente técnica, Ricardo Moura, que é meu amigo poeta dentista, ele reclama disso. Poeta, a nossa vida é muito técnica. Eu disse, até a poesia da gente é técnica, não tem problema não. Mas a poesia é o que nos dá o combustível, né? Nos faz ver o mundo com outros olhos, é o que nos encanta, né? É o fôlego que a gente respira. Você publicou diversos livros já. Entre eles, o livro dos palavrões, está aqui. E eu lhe pergunto, quantos foram e dos livros que você publicou, qual é o que você mais gosta? Faça isso comigo não, rapaz. Essa pergunta aí... Até agora são 15 livros, né? Esse mês de abril eu lancei o Livro das Memórias. São 15 livros lançados. E a segunda pergunta é a pergunta que eu deveria combinar. Os alunos sempre me perguntam, os leitores. Eu deveria combinar para ninguém perguntar. Porque é como se você perguntasse ao seu pai, Laíri, você gosta dos seus filhos, você gosta mais de qual? Então, ele vai dizer que é de mim, com certeza. Então a pergunta é muito dolorosa para mim. Cada um tem uma paixão diferente. É uma paixão diferente que a gente tem por cada livro. Né? E essa pergunta, infelizmente, eu não tenho resposta para ela. Né? A gente pensa que é por um ou por outro, mas todas as nossas obras são filhos que a gente bota no mundo. Manuel, você escreve em diversos estilos. Cestilhas, você faz sonetos. Qual o estilo que você se sente mais à vontade produzindo? Olha, eu sou fã e exercito mais a poesia com metro, né? A poesia com a métrica. Na poesia que tem métrica, eu realmente escrevo praticamente todos os estilos. Existe um estilo que talvez as pessoas poucas pessoas deem destaque a ele, mas eu gosto muito de escrever, que é a trova. Né? Eu sou membro da Academia de Trovas do Rio Grande do Norte, do Clube dos Trovadores de Seridó, e gosto muito da trova. Foi na trova que eu aprendi muito sobre métrica, aprendi muito sobre a técnica do verso, até sobre as regras de português. É um estilo que eu gosto muito, porque são 4 versos, como diria um poeta amigo meu, um salão pequeno para você dançar. Tem que ter muito poder de síntese. Exatamente, o poder da síntese me encanta. Né? Mas o que eu me sinto mais à vontade dos estilos, eu acho, não tenho como negar, é o cordel, e das formas a décima. Talvez eu exercite mais, eu me sinta mais à vontade na décima sete-silábica, não decassilábica, né? Na décima sete-silábica do que no cordel. Quando eu faço uma décima, eu geralmente decoro ela, ao ponto de eu já consigo fazer oralmente a décima e decorar ela.
Então eu acho que a sextilha e a décima são as formas que eu me sinto mais à vontade para escrever. Eu vou já voltar a tratar do cordel com você, mas eu queria que você me dissesse, você já falou aí dos cantadores de viola, tirando os cantadores de viola, que autores mais influenciaram a sua poesia? Olha, se tirar os cantadores de viola, vão ficar poucos. Porque realmente a poesia do repente, a poesia do improviso foi a poesia que me acordou, né, para a poesia popular. Todavia, são os autores de poesia popular que são... Eu já li de Fernando Pessoa aos poetas da nossa terra aqui. Mas realmente são os poetas da nossa terra que me inspiram. Então, o maior deles, Antônio de Francisco, né, que é uma inspiração para mim. Os poetas... Você tem uma ligação antiga com Antônio, né? Tem uma história aí de uma ligação, né? Eu conheci Antônio no ano de 2008, entregando, inclusive, o meu primeiro livro, Um Caçoar de Cultura, que eu lancei em dezembro de 2007. Então, em janeiro de 2008, eu tive a oportunidade de conhecer ele. Então, os autores são os autores de poesia popular, Zé Laurentino, Antônio Francisco, Patativa do Assaré, Rogaciano Leite, que foi repentista, que foi cantador de viola, Denise Turino, que foi cantador de viola, mas tem acho que uns 10 livros lançados, e as minhas referências na poesia e na literatura são esse pessoal. Não é Shakespeare, nem autores estrangeiros, nem autores cânones da academia, não. A partir de um certo momento, você começou a direcionar suas obras para o público infanto juvenil. Como foi que se deu esse direcionamento? Olha, tudo acontece na minha vida, Cid, de maneira natural. Eu aprendi com a saudosa Salizete Freire, que é a maior escritora de literatura infantil do nosso estado, que nós não escrevemos para criança, nós escrevemos para a gente. E talvez a criança seja a forma de gente mais pura, a forma de gente mais sábia, a forma de gente mais astuciosa, né? E eu nunca pensei em direcionamento do público. Eu penso nisso que Salizete me ensinou um dia, escrever para a gente. Então, eu garanto que as minhas obras, crianças de 0 a 200 anos podem ler, sem nenhuma restrição. Agora, o papel de presente, na qual é embrulhada a minha poesia, é direcionado às crianças, com a ilustração, com o formato, com a edição do livro, né? E tudo aconteceu de maneira natural. Meu primeiro livro, infanto-juvenil, que o pessoal estigmatiza, né, é o Dorinha Pequena Gigante. E esse livro talvez seja o meu livro infantil mais lido. Ele é adotado em Brasília, ele é adotado em João Pessoa, ele é adotado em Natal, aqui em Mossoró, em Recife, já fui para Brasília 2 vezes, para Recife 1 vez, enfim. Então esse livro fez tanto sucesso que a minha entrada na literatura infantil, infanto-juvenil, foi algo de maneira que eu não pude controlar, né? Quando você escreveu, você não pensava que se direcionaria para esse público? Eu, pelo direcionamento editorial, sim, mas eu não pensei de que eu iria lançar mais 10, mais 15. Hoje eu tenho, acho que uns 12 livros na literatura infantil e não tenho nenhum plano de parar, né? Foi algo assim, eu escrevi um cordel sobre bullying e sabia que ia ser um livro infantil. E não saberia que iria fazer o sucesso na proporção que fez. E isso me tornaria um escritor de literatura infantil, como em alguns lugares, né, eu sou conhecido, né? Então foi algo natural. Eu nunca planejei, nem pensei que fosse ser, né? Mas hoje eu não vivo sem essa marca editorial de direcionar esse papel de presente, essa edição, né, para as crianças. Eu tenho alguns traumas na leitura, porque quando eu era criança, me colocavam para ler na escola uns livros que não me interessavam, né? Então, aquilo era meio frustrante. E eu passei na minha vida a adotar o seguinte pensamento: meus filhos vão ler o que eles quiserem. Eu não vou dizer esta leitura é apropriada ou não para você. Aí eu lhe pergunto, e você já respondeu que a forma de você escrever é universal. Você, quando escreve, você não está pensando exclusivamente em um público. Isso. Mas é mais fácil ou mais difícil conquistar esse público infantil e o público juvenil? É mais difícil.
É mais difícil, porque eu falei há pouco tempo que eles são mais astuciosos, né? Aquela história de Paulo Freire, eu aprendo muito mais com as crianças do que ensino, né? Então, quando a gente está com elas, as perguntas que elas fazem, eu vou contar um episódio simples, mas para você ver. Eu estava na escola e eu disse, o meu último livro é esse livro aqui. E a criança na hora disse, você não vai lançar mais não? É o último, é? Aí eu aprendi com ela que não é o último, é o mais recente. Mais recente. E você acha que os jovens hoje leem menos do que no passado ou isso é apenas lenda? Que a gente tem mania sempre de dizer que no passado era diferente. Eu talvez não tenha tanta propriedade para falar, mas eu posso garantir que leem pouco. Por mais que leiam, acho que leem pouco, né? A gente tem um debate agora muito grande, né? Com a tecnologia, né? Com as telas, né? Inclusive tem um debate do livro virtual, que em alguns países estão retirando o livro virtual, porque se o objetivo é a gente tentar tirar as pessoas das telas, o livro virtual vai colocar mais ainda, né? Então tem até esse debate, eu acho que leem pouco, né? A cultura da leitura no Brasil, infelizmente, ainda é um pouco minoritária. As telas concorrem mesmo? Esse público está mais vidrado nos jogos eletrônicos e Concorre. nos vídeos do que nos livros? Concorre. Eu tiro por mim, eu faço esse exercício, essa autocrítica, eu deveria ler muito mais, sair das telas e ler muito mais do que eu leio, né? Atualmente e frequentemente, né? Eu lia, por exemplo, quando eu comecei a estudar em Natal, acho que 2007, 2008, não tinha esses aplicativos, né? Já existia celular, mas não tinha essas redes que existem hoje, né? E eu lia bastante. Eu era um leitor de sebo. 80% da minha biblioteca eu comprei em sebo, né? Livros ótimos, livros raríssimos. E hoje eu acho que a nossa vida está um pouco engolida por essas redes, por esses meios eletrônicos e deixando a leitura de lado. Mesmo que a leitura seja numa tela, né? Existe alguma estratégia para a literatura popular invadir esse campo das pessoas hiperconectadas? Rapaz, a literatura popular, ela é eu até falei no podcast lá nordestino. O problema do mundo é a comunicação, né? É o problema da saúde, é o problema da educação, talvez seja o problema do direito, é o problema da política. E na literatura não é diferente. E a literatura popular é uma literatura que ela tenta reproduzir a oralidade de seu povo, a linguagem de seu povo. Então ela é um potente meio de aproximar o leitor à sociedade da leitura do livro, né? E eu acho que os meios, apesar de ter, a gente faz esse debate lá no livro, no Tão Perto Tão Longe, apesar de ter o seu ponto negativo, tem seu ponto positivo também. Eu vou lhe citar aqui um caso que eu estou raciocinando há um tempo aí, os caras que falavam sobre o sertão da literatura cânone. Era Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Euclides da Cunha. Esse pessoal diziam que falavam sobre o sertão. Meu avô, que eu levo o nome, Manuel, não sabia escrever o próprio nome. Para que servia um livro de Euclides da Cunha e os Sertões para meu avô? Para nada. Agora, quando meu avô pegasse um celular, alguém mostrasse a meu avô um podcast como o nosso, alguém no Instagram, por exemplo, um amigo meu, um dia desse, lá no podcast nordestino, falou estrofes do mote de Ricardo Moura. Só a vaca de leite faz a gente acordar e dormir pensando nela. Então, quando meu avô visse o vídeo, assistisse, ele iria se sentir representado naquela linguagem e naquele contexto. Todavia, se meu avô pegasse um livro de Graciliano Ramos, não ia servir de nada para ele que não sabe ler. Então, onde eu quero chegar com isso? A tecnologia é uma política de acessibilidade
ao conhecimento, à leitura e pode, deveras, contribuir para o acesso à leitura e ao conhecimento. No entanto, o excesso dela, né, se torna totalmente prejudicial e pode também puxar a pessoa da leitura para o entretenimento, né? Para o entretenimento. Então tem que pesar um pouco isso aí na balança. Você considera que o cordel é o conteúdo e a forma ou é o meio em que ele é divulgado? A pergunta é para o seguinte: você escreve cordéis e publica em formato de livros, a mesma coisa que faz Antônio Francisco e fazem outros poetas. Mas existe uma corrente que rejeita essa possibilidade. Como é que você se posta diante disso? Olha, hoje o meu posicionamento ele é muito claro. Eu não vou cuspir no prato que eu comi. Eu não vou abandonar e dizer que o folheto é algo desprezível. No entanto, eu tenho conhecimento de causa para falar, eu acho que o nome é lugar de fala, eu tenho um lugar de fala para dizer que o folheto, ele, ao passo de ser acessível, eu digo isso nas minhas palestras, ele custar R$2, ele custar R$5, e a grande maioria das pessoas terem R$2 e terem R$5, ele também foi uma grande via de discriminação do cordel. Por quê? Por ser uma literatura de baixo custo monetário, tornaram o cordel também uma literatura de não ter o valor literário que ela tem, que ela possui. Então é uma faca de dois gumes, né? Inclusive, é também um grande motivo da confusão conceitual. As pessoas pensam que cordel é o formato, ou folheto. E o folheto, nós sabemos que é uma forma de impressão. Folha, folheto, folhetim, livro, livreto. Você trabalhou aí na editora de Vantan. Essa é uma forma também de olhar o jornalismo, né? Ninguém compreende que o jornal, quando ele deixa o impresso e passa a ser online, ele continua sendo jornal. Exatamente. E o papel do jornalista é o mesmo, não muda, né? Exatamente. Eu imagino que o cordelista tenha... siga esse mesmo caminho. Como o cordel vive sobre um manto de tradicionalismo e de conservadorismo, alguns mais hesitados vão dizer que não é cordel se não for folheto, né? Que não é cordel se não tiver uma xilogravura, né? Que a xilogravura também já é outro motivo de confusão conceitual, né? Eu acho que o folheto ele precisa ser respeitado porque é uma via de acessibilidade, é uma política de acesso à leitura, né? Todo mundo pode ter um fácil mergulho no conhecimento. No entanto, nós temos que reconhecer que o folheto ele produz uma discriminação por ser de baixo custo, né? E aí é o debate. Também considero que o livro é um objeto elitista, né? Nem todo mundo vai ter, como eu falei do meu avô, né? Nem todo mundo vai ter a quantia em dinheiro para comprar um livro, e também para as pessoas que não sabem ler, o livro não vai servir para nada, né? Então é um debate que eu gosto muito de travar, mas o que eu desejo, a minha opinião é que o cordel ele voe, ele ganhe formatos de impressão diversos, né? O cordel pode estar, eu sempre digo nas minhas palestras, num folheto, numa revista, num jornal, num livro, num livreto, num computador, num blog e no principal canto, na boca do povo. Você falando na boca do povo, a gente sempre vê poemas seus, poemas de Antônio Francisco sendo recitados por crianças. Em toda parte que você chega, tem alguém recitando? Isso nos deixa muito feliz. Semana passada eu fui perguntado num documentário lá em Caicó sobre a arte de recitar, né? E eu achei interessante porque eu tinha visto um texto de Braulio Tavares que recitar é você se entregar ao poema, né? Lá dentro desse livro aqui está o livro dos palavrões. Então você vai tirar o poema desse livro aqui e vai estar dentro de você, né? Aqui ele está inerte, parado. Você só vai conhecer ele. Então recitar... Diz que chegou uma pessoa para Zé de Cazuza e disse: Zé de Cazuza, ressuscite aquele verso, que é um verso antigo, mas ele foi muito feliz, porque a gente agora está pensando nisso. Então, recitar é ressuscitar o verso, né? Tirar o verso do papel e botar ele para andar, para virar, para ter a pulsação na boca do povo, né? Então,
a poesia popular proporciona a memorização, proporciona a aprendizagem, então é bastante comum, como você bem perguntou, as pessoas recitarem as nossas obras, as pessoas declamarem os nossos versos, e eu particularmente acho uma das artes mais bonitas. Para mim é o apogeu da poesia popular é a declamação, né? Porque uma pessoa que não saiba ler, ela consegue declamar, ela consegue memorizar, porque a poesia popular ela proporciona a memorização, a gente faz isso lá, diz por quê lá nas nossas palestras. Então, a arte da declamação, para mim, é o ápice da poesia popular, né? É o lugar mais democrático da poesia popular, é a declamação. Eu assisti a um documentário sobre Pablo Neruda, eu acho que até já conversei com você sobre isso, em que, em determinado momento, alguém criticando o poeta disse, agora faça a voz de poeta, né? Então, quando a gente vai recitar, tem que ter voz de poeta ou não? Tem que ter entonação, porque o verso, ele tem a sua entonação, né? A cestilha tem uma entonação, o soneto tem a sua entonação, então tem que ter. E cada poeta tem a sua forma de recitar diferente, porque ele dá a sua vida ao verso, a sua entonação ao verso, né? Então a arte de declamar, ela é muito interessante por isso, né? Por ter a entonação, né? Alguns recitam com mais naturalidade, como se estivesse até praticamente conversando. Eu prefiro justamente esse estilo de recitar. Outros já dão uma entonação bem mais diferente, já tem uma performance mais diferenciada, mais cênica, né? Mas eu prefiro a forma de recitar mais próxima da conversa, da oralidade. Você está sempre presente nas redes sociais, ou recitando, ressuscitando, como você disse agora, ressuscitando ou versos, publicando versos. A receptividade nas redes sociais, o retorno, como é? Olha, as redes, elas são um ótimo canal de divulgação dos nossos trabalhos, né? É muito delicado quando aquela peça que você tira de dentro de você, você mostra ao mundo, né? Esse momento é um momento de expectativa, né? Como as pessoas irão receber aquilo que você escreveu. E para mim, as redes têm sido boas. Eu até, apesar de você ter dito que eu sou muito presente, mas eu considero um pouco ausente porque eu não tenho canal no YouTube, eu não tenho TikTok, eu não tenho essa rede nova que tem agora. Eu só tenho somente, o que já é muita coisa, o Instagram e o Facebook e o WhatsApp. São os 3 que eu uso. E o povo me diz, não, eu não vou entregar a vida inteira. Pois é, não vou entregar o tempo da minha vida às redes sociais, não. Eu acho que eu não tenho nem tempo de alimentar o Instagram como eu queria alimentar, né? Avalie se eu tivesse um canal de YouTube, um TikTok, tivesse ainda tem outros, né? Tem o Kawaii, tem esse Tears agora, né? Eu não sei nem pronunciar. Eu não vou nem me atrever. Twitter, que se tornou o X, nunca tive também. Também não. Nunca tive. Pronto, então eu me considero até um romântico das redes sociais. Aliás, eu tive Twitter, né? Há muito tempo. Foi uma amiga minha que criou para mim. E eu, na verdade, nunca usei bem, porque eu sempre achei uma bagunça muito grande. Nunca entendi o funcionamento dele. Pronto, eu fiz um Twitter e não aprendi a usar, desisti em um segundo dia. Apesar de algumas pessoas me dizerem que é uma rede que parecia comigo, porque se escrevia pouco, em poucos caracteres, né? Aí para postar... Cabe uma trova, talvez. Exato, exatamente. Mas eu fiz um Twitter e acho que com 2 dias saí, porque eu não estava entendendo o mecanismo da rede. E os retornos que você tem nas redes que você tem? Você percebe, assim, são pessoas mais velhas, jovens, as crianças e os adolescentes também participam, interagem pela internet, ou a interação é maior no livro publicado e ilustrado? Não, a interação, eu acho que isso talvez seja até um pouco lógico, é maior nas redes, né? Quando a gente... Eu acho que eu tenho no meu Instagram agora 14 mil seguidores, né? Claro que nem todos vão ser leitores, nem todos vão acompanhar você de maneira frequente. Mas a interação é maior nas redes. Os livros, a gente não tem o controle da onde o livro pode chegar. Lá na rede, a gente tem aquele certo controle, né, dos insígnias, né, que aparece lá. Então, a gente pode ter uma base de onde está chegando aquilo ali, né? Mas o livro a gente nem sempre tem. Mas eu vou lhe interromper, você tem sido convidado para ministrar palestras em vários lugares do Brasil
e em diversas escolas o tempo todo. Você não acha que isso é um reflexo, é um retorno da publicação dos livros? Sim, com certeza, com certeza. Né? Eu entrei, assim, de forma mais pujante no mercado editorial em 2016, então já faz 8 anos, né? De 2016 até a pandemia, eu publicava 2 livros por ano, que isso é bastante raro, né? Através da editora de Hilden, né? Que hoje é a Timbu Editora. Então, publicar 2 livros por ano é um pouco raro, né? E são sementes que ficam plantadas, né? Esse livro de 2016 é um dos meus livros mais lidos, o Doninha Pequena Gigante, né? E de 2016 para cá eu não parei, nem pretendo parar, né? E nem pretendo parar. Então, acho que essa publicação, eu ter entrado nesse mercado editorial, me realmente colocou assim num lugar de realmente ser um pouco reconhecido e de ter essas oportunidades, né, das pessoas me convidarem para ministrar palestra e tal. Então, realmente é um produto dos livros. Não é um produto das redes sociais, é um produto dos livros mesmo. Nas redes sociais você faz uma poesia aqui e acolá com um certo engajamento. Você acha que é importante o poeta estar envolvido nas lutas democráticas em defesa dos valores da democracia? Ou o poeta deve ser alheio a essas coisas? Não, de uma forma nenhuma. Eu acho que é indispensável. Eu acho que nenhum sabão gosta de ser neutro. Um sabonete gosta de ser neutro. Eu acho que é indispensável o poeta se posicionar. Eu não abro mão disso. Até na eleição que teve em 2022, eu sofri caso de xenofobia, judicializei, inclusive, né, nas minhas redes sociais. Eu acho que isso é indispensável à arte, não somente na expressão da poesia, né, na música, na arte plástica, nas diversas... Você se refere à xenofobia, preconceito por ser nordestino? Isso. Eu queria que a pessoa que cometeu o preconceito lá tivesse só me chamado de burro, mas ele me chamou de nordestino burro, né? Então eu queria que fosse só de burro, mas ele me chamou de nordestino burro. Então foi uma poesia que eu fiz em resposta ao ex-presidente que relacionou a votação expressiva do presidente Lula no Nordeste à taxa de analfabetismo, né? Então eu fiz uma poesia respondendo isso e sofri lá bastante xenofobia. E eu acho, assim, inviolável, incontornável o posicionamento a favor da democracia, da arte no geral, não somente da poesia. Eu não queria nem dizer, mas eu acho que eu vou lançar um livro sobre isso, né? E eu acho que será bem breve. Eu reuni uns poemas sobre independência, sobre essas temáticas que são bem polêmicas, sobre a abolição dos escravos, sobre a história do Brasil, e eu acho que eu vou lançar, talvez eu prepare para 2026, né? O nome do livro será Balbúrdia, Poemas Políticos. É um apanhado, né, do que eu escrevi sobre esse mundo da política, sobre esses temas que devem ser debatidos, né, na sala de aula, que devem ser debatidos socialmente. Você está cursando pedagogia? Atualmente eu tranquei as 2 disciplinas que eu cursava lá na UERN, em Açu, mas eu considero que eu nem seja um estudante assíduo, né? Porque eu justamente escolho a disciplina que eu acho mais interessante, mais inspiradora e pago lá a disciplina. No entanto, esse semestre, por conta das viagens, das minhas andanças, semana passada eu fui para 5 cidades diferentes em cada dia da semana. Então, se tornou impraticável eu pagar as disciplinas, né? Mas eu estou lá na pedagogia, dando desgosto a Paulo Freire, né? Porque estou faltando bastante e, infelizmente, preciso trancar os períodos. O curso tem a ver com a literatura infantil juvenil ou era um projeto de vida mesmo, um sonho? Não, nunca foi um projeto, um sonho. É um curso que eu escolhi para enriquecer os meus conhecimentos. Estou cursando sem compromisso profissional nenhum, né? Estou cursando justamente para enriquecer meus conhecimentos, para ter um pouco mais de autonomia e de propriedade, não somente na literatura, mas também na
na sociedade. Inclusive, eu considero um curso mãe, que todo mundo deveria cursar, pedagogia, porque é maravilhoso, né? Tem debates lá de profundidades incríveis, né? E eu nunca tive esse sonho, mas foi mais para exercitar a mente, para dialogar com outras ciências, né? Que eu venho da área da saúde, e penso até em também cursar outros cursos aí, outras licenciaturas, como a própria Letras, né? Você está lá. Justamente, eu não serei um doutor em letras, um professor, eu serei um entusiasta que vou conhecer ali o curso de letras, conhecer as literaturas pelo olhar da academia. Filosofia também eu considero um curso que eu talvez tenha vontade de fazer futuramente. Eu disse que a primeira vez que eu li você foi o circo. É verdade. Mas a primeira vez que eu vi você foi recitando, você falou em Açu, me lembrou agora, foi você recitando Renato Caldas, lá no Cine Teatro Pedro Amorim. Você recorda desse dia? Não que tenha me visto, né? Que você não me viu, estava lá atrás só lhe aplaudindo. Bem, quando eu declamo, principalmente naquele Cine Teatro, eu sempre gosto de citar Renato Caldas. Eu acho que esse dia foi o dia do Casa das Palavras, que estava eu, Antônio Francisco, né? Então eu realmente nesse dia declamei Renato Caldas, e eu gosto sempre de citar, né? Que é um dos maiores poetas açuenses lá, da Atenas açuense. O que é que você teria de Renato Caldas para recitar para a gente agora, de improviso? Bem... De chofre, como diz o poeta Marcos Ferreira. Uma trova de Renato Caldas que eu acho incrível. Eu gosto das coisas simples, até porque a simplicidade é a coisa mais sofisticada que existe e que são muito profundas. Então, Renato Caldas tem uma trova espetacular que é mamãe foi feliz morrendo, foi feliz quando morreu, pois se me visse sofrendo, sofria mais do que eu. Então, acho essa trova, assim... lindíssima, né? Espetacular, um colosso de simplicidade e de profundidade. Mas agora vamos falar de palavrão. Eita, coisa boa. O livro dos palavrões. Quando você postou na internet que estava preparando o livro dos palavrões, eu tomei um susto, né? Eu até mandei uma mensagem só, olha, Mário Souto Maior tem um livro com esse título. Eu não havia compreendido a sua percepção genial a respeito do tema. Fale aí sobre ele. Bem, o livro dos palavrões é um livro especial na minha carreira, porque eu precisei de muita coragem para lançar. Eu saberia que iria existir tabu como existe com ele, né? Devido justamente ao título, né? O senso comum dá um sentido a palavrão, né? Que pode afastar as pessoas por algum tipo de contrato social, de contrato moral da leitura. Mas eu não hesitei em lançá-lo e precisei de coragem para isso. Inclusive, eu mandei para um amigo meu, o poeta Harry Oswaldo, e ele disse, ele é professor de escola pública, e os meus livros são adotados, né, nas escolas privadas, né? E ele disse, tem muita escola privada que não vai adotar esse livro, viu? É um livro espetacular, eu darei aula em qualquer série que eu for professor. Eu disse, não, eu queria ouvir isso de você, porque eu não escrevo especificamente, né, para as escolas privadas, mas eu não abro mão da minha mensagem. E a mensagem que eu queria passar lá no livro, eu fiquei feliz em ter passado, em ele ter feito sucesso, em ter sido adotado pelas escolas privadas. Até Ziraldo está sendo censurado agora, né? Exatamente. E qual foi a pegada filosófica que eu quis ter, né? A proposição reflexiva que eu tive lá no livro? É ressignificar as coisas nas vidas das pessoas, né? Dar novos significados. Eu apresentei o que é palavrão para o senso comum, uma palavra feia, uma palavra imoral, né? E eu apresentei palavras que eu acho feia, que eu acho imoral, como fome, miséria, desigualdade, guerra, violência, né? Corrupção, desmatamento, né? Essas palavras que eu acho imoral. Então lá eu suscito o debate.
né? O que é imoral? Uma palavra que se refere a um órgão natural do corpo humano ou uma criança dormir com fome, sem comer. Eu suscitei esse debate filosófico lá. E gostei bastante da recepção que ele teve, apesar de também reconhecer que ele afasta um pouco, as pessoas ainda têm medo, mas causa muito... Mas houve alguma reação? Não. Direta não, mas a indireta, né? Quando eu mostro os livros, as escolas às vezes já tiram ele sem ler, sem conhecer. Uma professora até me disse, você foi infeliz nesse título. Né? Ela deve imaginar que por ter o nome palavrão sem já ler o livro na pela mente, capa. né? Na mente já vem a formação Ler o livro pela capa. Né? Do que nós consideramos pornografia. Né? Exatamente. E obsceno é a fome. Do que a sociedade considera pornografia. Como diria Saramago, né? Não é a pornografia que é obsceno é a fome. Ao passo que também recebi bastante elogio sobre a obra, né? Tem uma estrofe lá que eu digo: imoral é o desemprego, a saúde em mau estado, e o pobre salário mínimo que recebe o aposentado, se um palavrão souber disso, fica todo envergonhado. Então eu suscito esse debate lá. Aí um professor amigo meu pode dizer, você pegou pesado aí, viu? Aí você pegou pesado, não tá pensando nisso não. Então eu propus isso lá, né? Escrevo sem abrir mão da mensagem, sempre. E precisei de muita coragem para lançar, né? Inclusive teve a editora que eu lançava, as minhas obras, não quis lançar. Não achou interessante. E eu lancei ele de forma própria, né? De forma independente, que eu nem gosto desse nome. Produção independente. Você depende de tanta gente, como é que é independente? Faltou eu lhe perguntar alguma coisa? Faltou não. Você quem sabe se faltou ou não. Essa pergunta pesada dessa. Bom, nós estamos chegando ao fim do podcast. Eu quero lhe agradecer pela atenção, pelo carinho de ter vindo aqui conversar conosco. Mas eu não gostaria de me despedir sem você recitar um poema. Então, eu lhe devolvo a palavra para você se despedir e, por gentileza, recite para nós. Olha, eu fiz um poema que eu estou namorando com ele. Desde o dia que eu fiz, eu achei ele... Talvez eu vou até ampliar ele para depois lançar em livro, porque nesse mês agora de outubro, né, nós tivemos o Dia do Nordestino. E eu escrevi umas 3 estrofes para ilustrar esse dia. Eu estou gostando bastante dessas estrofes, estou até escrevendo mais. Na realidade, eu já fiz mais de acho que umas 10 estrofes, mas eu decorei essas 3 e eu vou dizer para finalizar o nosso podcast. Eu disse assim: minha avó foi rezadeira, meu tio foi violeiro e o meu bisavô vaqueiro na terra dos Oliveira. Vovô vendia na feira, mas nunca quis se vender. O cordel é o meu prazer e a asa branca é o meu hino. Se eu não fosse nordestino, o que diacho eu ia ser? Meu sushi é pão com nata, meu energético é machixe, buchada é meu sanduíche e a minha pizza é batata. Se eu calçar minha pragata em uma sanfona gemer, danço do suor descer e o mocotó ficar fino. Se eu não fosse nordestino, o que diacho eu ia ser? Toda toada eu conheço, que o repente é minha escola, e um cantador de viola quando eu escuto endoideço. Por ser novo, eu pago o preço do povo não me entender, mas não tenho o que fazer, não vou contra o meu destino. Se eu não fosse nordestino, o que diacho eu ia ser? Maravilha, poeta. Bom, este foi o Poetas, Prosadores e Outras Criaturas. Até a próxima.